Oi, antes de começar a falar sobre o capítulo, eu tenho que dar um aviso aqui que eu não morri, mas eu consegui botar um vírus tão fodido no meu notebook que no outro dia chegou uma notificação no meu e-mail que parecia estar tentando invadir ele, e na minha Steam do nada começou um monte de spam na DM de uma galera. Aí eu tive que formatar e o cabra me cobrou mais de 100 conto. Ô Marcelo, me empresta R$ 100. O quê? E eu fico impressionado, porque esse notebook é tão ruim que até depois de formatar continua travando que só a porra. E esse era o aviso que eu tinha que dar do motivo do meu sumiço. Mas era só isso e agora podem ficar com o capítulo desse mês que tá foda. O capítulo começa com Charmin fazendo uma massagem cardíaca, tentando salvar a vida do Sag. Eles sugerem abandonar ele ali caso ele vire um fardo, e que ele estava com edema pulmonar acumulando líquido, já que ele ainda estava acreditando que aquilo era uma overdose. O Sag continua sem conseguir respirar, mas ele, com dificuldade, pede para a Dragona desejar um canudo para o Demate Kudasai. A Dragona, depois de pensar um pouco, ela percebe o plano dele e faz o pedido. Nisso, um canudo sai de dentro do olho do stand e o Sag tira um estilete de dentro da mochila. Ele usa isso para perfurar o próprio pulmão e enfiar o canudo lá dentro. E então faz o líquido que estava ali acumulado esguichar tudo para fora, o que faz ele conseguir respirar de novo. Eles levam ele para dentro do carro e lá dentro o Paco pergunta o que estava acontecendo para ele estar passando tão mal daquele jeito. A cena então começa a mostrar o canudo indo cada vez mais fundo até dentro do pulmão do Sag, onde lá dentro tinha um pequeno stand destruindo seus alvéolos e perfurando ele. O Sag percebe que isso está dentro dele e fica completamente desesperado nessa situação. Ele implora para acelerar aquele carro e diz que aquele edema pulmonar não era necessariamente uma doença e que quando o coração sofre com alguma, ele não consegue bombear o sangue direito e isso faz com que os fluidos vazem dos alvéolos. E isso fez ele perceber que aquilo não era exatamente uma doença que estava causando aquele dano nele. Ele continua ainda desesperado para que eles vão mais rápido embora dali, enquanto Charmin continua insistindo que tudo aquilo é uma overdose e que, segundo ele, todos os drogados são mentirosos. Mas o Sag jura de pé junto que não usa drogas e só experimentou algumas vezes. E no meio disso tudo, o Jojo é o único que considera que sim, isso podia ser causado por um stand. Mesmo que não tinha nenhum sinal de algum inimigo, eles ainda deviam tomar alguma precaução com isso. O Sag afirma ainda que aquilo realmente era um, e o Paco simplesmente manda ele calar a boca. Eles analisam pensando em todas as pessoas que viram no cartório, como a moça e os guardas, mas isso não tinha sentido nenhuma hostilidade vindo deles. Nessa hora então, o Paco olha pela janela e vê uma ambulância passando. Eles perguntam se foi a Dragona que chamou, já que o Sag parecia estar passando mal, e ela afirma que não chamou ninguém. Mas logo depois, quando eles olham, aquela moça estava com os mesmos sintomas do Sag, com as manchas e vomitando líquido sem conseguir respirar. Só que diferente do Sag, os olhos dela começavam a espirrar sangue sem parar, algo que provavelmente ia acontecer logo com ele também. O grupo nessa hora percebe que isso realmente vem de um inimigo, e o Jojo nota que é um stand de perseguição e que provavelmente foi colocado naquelas escrituras da Howler como uma armadilha, que quando qualquer pessoa tocasse, ele iria passar para ela, parecendo como se fosse uma doença. Nisso, o Charmin se vira pro Sag e começa a falar com ele de uma forma mais respeitosa depois de tudo que ele fez. Por ver como o Sag era alguém independente, por ter se livrado daquela situação do edema sozinho, ele começou a gostar mais dele. Então, a partir daí, um de seus olhos começa a se desmanchar. Sabendo que o stand inimigo estava perto do coração do Sag, ele teve a ideia de passar seu próprio olho pelo canudo para enxergar o inimigo e o capturar. Então nessa hora, o nome de seu stand é revelado. E o nome dele é Big Mouth Strikes Again. E assim, ele teria uma chance de salvar o Sag. E dentro dele, seu olho começava a procurar a fundo onde o stand inimigo estava. E indo próximo do coração dele, ele o encontra e começa a encarar ele, destruindo uma artéria e entrando dentro dela. Ele persegue e gruda as partículas do olho nele, prendendo o stand, já que ele era bem lentinho. Só que depois de prender ele, o local que ficava o olho do Charmin começa a sair meio que uma fumaça e parecer que estava derretendo, como se aquele stand tivesse infectado ele de alguma forma. O grupo fica tenso percebendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim o Charmin não desistia de tirar aquele inimigo dali. O Sag explica que isso foi porque como as partículas são pedaços do Charmin e estão conectadas a ele, isso faz ele ser afetado também. O Jojo vê aquilo que está se formando no olho dele e olha que na verdade aquilo era um câncer. Ele tenta tirar ele de cima do Sag, mas ele ainda continua tentando tirar o inimigo, mesmo que ele possa morrer. E nessa
hora, como se nada pudesse piorar, o Joji olha pra trás e vê a dragona desmaiada espumando pela boca, parecendo que também foi afetada pelo stand. A cena então muda pra frente do cartório, com alguns civis comentando sobre o que aconteceu com a moça, em que ela parecia perfeitamente bem antes daquilo. Eles comentam também que ela é filha de um congressista, em que ele estava por trás de atividades ilegais envolvendo a Howler. E a partir daí, o capítulo termina com eles falando sobre o pai dela ser um político. Esse capítulo foi muito foda. Eu achei Big Mouth Strikes Again um nome um pouco esquisito para um stand, mas estranhamente eu gostei. E também o stand do Charmman parece ser mais complexo do que eu pensei, já que eu achava que ele só fazia partículas que faziam alguma ilusão de ótica. E esse stand do inimigo também parece ter uma habilidade muito interessante. Pelo que entendi, ele caminha pelo corpo batendo nos órgãos e com o objetivo de chegar até o cérebro. E que além disso, parece que ele consegue causar um câncer em quem toca, o que faz eu pensar que aquelas manchas que ficou no pescoço do Sag na mulher possa ser um câncer de pele. Outra coisa que achei bem interessante também é que o Sag parece ser realmente o mais esperto do grupo. Ele entende muito bem sobre o corpo e conseguiu se salvar praticamente sozinho. E algo que vi um gringo falando no Twitter é que aquele político, pai daquela moça, talvez possa aparecer como uma contraparte do Smoke da parte 3, já que ambos são do Zewa e pelo que me lembro, ele é um dos poucos personagens que se envolveu com política em Jojo. Eu tô muito animado para ver como essa luta vai se desenvolver e como que é o usuário desse stand. Mas agora o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E por favor, se inscreve no canal que estamos quase nos 1000 inscritos. Eu fico muito feliz por terem me ajudado a crescer tão rápido aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.